Olá pessoal, tudo bem? Professor Rosivaldo aqui na área para trazer para vocês a parte de lei orgânica do município de Abreu Lima e também algumas leis específicas que vai vir aí alguns municípios e a gente vai estar tratando com vocês. Então, primeiramente, Abreu Lima, logo em seguida Jaboatão e depois a gente entra em outros municípios que também fazem parte dessa isolada, tá? Antes de mais nada, quero dizer para vocês que aqui no CD Concursos nós temos uma cultura, e essa cultura é uma cultura que preza pela, sobretudo, né, a aprovação dos alunos, certo? Uma boa relação com os nossos alunos. A gente entende que esse é um momento em que os alunos desesperadamente, né, querem dominar os assuntos, querem gabaritar a prova, querem passar no concurso público para terem aí mudança de vida, estabilidade financeira e autonomia profissional. E aqui, em contrapartida, como instituição, a gente dá para vocês todos os segredos, todos os bizus necessários para que vocês efetivamente consigam passar no concurso público de vocês, tá? Então, é uma missão que vem aí baseada, recheada com muito amor, porque amamos o que fazemos. Não só é interessante deixar isso bem claro, porque tanto o professor Rosivaldo, que é esse que vos fala, como também todos os nossos professores que estão aqui no CD Concursos, a gente preza por isso, tá? Por isso que é uma das características que a gente procura nos professores quando a gente contrata para o ICD. Tem que dominar o assunto, ter experiência, mas, sobretudo, amar o que faz, porque aí se torna diferente, né? É uma receita diferente quando se passa o assunto, o conteúdo, quando ama o que faz, aí surte o efeito desejado, o destino pela qual a gente envia o conteúdo, parece que sente, né? De certa forma, a mesma energia, a vibração, e tudo dá certo no final, tá bom? Então vamos para cima com tudo. Nos segue nas redes sociais, Instagram da gente, o ICD Concursos, nós temos o ICD Cursos, ICD Pré-Vestibulares, nós temos também o canal do YouTube, ICD Concursos. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, deixa teu comentário também, coloca lá, professor, as suas intenções. Professor, eu quero uma isolada disso, eu quero de determinada disciplina, tem como esquematizar, tem como fazer ela diferente. Porque a especialidade do CD Concursos não é fazer o que todo mundo já faz. A gente procura fazer sempre diferente, numa pegada diferente, com bizus, com orientações, com motivações, e para que o aluno realmente consiga entender que aqui no ICD ele vai ter o pacote completo, ele vai ter a educação de forma transformadora. Temos um método criado por mim, o MLT, que é um método de leitura transformadora, onde o aluno ele começa a perceber que o caminho da leitura vai levá-lo não só aquilo que ele pretende, não só aquilo que ele quer alcançar, mas entre inúmeras vantagens e surpreendentemente resultados que vai fazer com que ele alcance a felicidade desejada, tá bom? Então, pessoal, acompanhe aqui a nossa aula, sem mais delongas, e vamos para a nossa aula, tranquilo? Vamos embora. Pessoal, lei orgânica, tá aqui o material, acompanha comigo, porque é importante para a gente poder deixar muito claro para vocês os assuntos, tá? Então, coloquei aí o Instagram do professor Rosivaldo, mas o Instagram do ICD Concursos, que está aqui embaixo, ó, ICD Concursos, coloca lá, acompanha, e também o canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o like, deixa o teu comentário. É importante que você faça isso, porque para que a gente produza ainda mais conteúdos para vocês. Muitos conteúdos que a gente faz, e por que não dizer, a grande maioria dos conteúdos vão estar aqui no canal do YouTube de forma gratuita, principalmente trazendo orientações basilares para que vocês consigam aí entender que para ganhar resultados, para otimizar alta performance, para mudança de vida, transformação, é importante que vocês entendam a leitura como ponto principal e primordial para os resultados da sua vida, tá bom? Então vamos para cima, estamos juntos. Então, Lei Municipal de Abreu Lima. Vamos lá, pessoal, acompanha aqui. Então, ó, município de Abreu Lima, a gente tem aí o artigo 1º e 3 incisos. A gente, claro, que vai trazer para vocês a lei orgânica nua, crua, da forma que está lá, e
a gente vai dar para vocês as orientações, explicações necessárias para que vocês identifiquem nas questões, certo? E consiga identificar a alternativa correta para gabaritar a tua prova. Essa é a nossa finalidade aqui, tá bom? Então vamos lá. Ó, no artigo 1º, deixa eu colocar a canetinha aqui, que eu gosto muito de marcar. Então marca texto, é importante aqui para a gente começar, tá? Ó, o município de Abreu Lima, no artigo 1º, é um ente público. E daí a gente vai entender o que seria ente público. Para isso, pessoal, é importante, claro que no próximo slide está aí bem mastigadozinho, mapeado direitinho, o que seria o ente público. Para a gente entender ente público, é importante a gente entender o que é o Estado, como se divide o Estado, a vontade política do Estado e a administração pública sendo evidenciada na lei, mostrando aí a administração direta e indireta. Na administração direta, quem são os componentes, e na administração indireta, quem são os componentes, para a gente entender onde se encaixa ente público. Mas, em suma, ente público faz parte da administração direta, tá? Que é exatamente o município, que está dentro lá do rol, né? Que tem lá União, Estado, município e o DF, que é o Distrito Federal. Então, essas 4 classificações compõem aí a administração direta da União, ok? A vontade da administração pública sendo evidenciada pela sua estrutura, e essa estrutura exerce aí uma vinculação, né, bem interessante, onde cada um tem as suas atribuições, ok? Então vamos lá. Ente público dotado de autonomia política. Então aqui já vem questão de prova aqui, ó, autonomia política, administrativa e financeira, tá bom? Então daqui a gente já tem aí uma questão muito importante que, se cair na prova, você já consegue gabaritar. Opa, ente público é dotado, se é pertencente, né, à administração direta, é dotado de autonomia política, administrativa e financeira. Por que não judiciária? Porque apenas no município nós temos os poderes executivo e legislativo. O executivo representado aí pelo seu prefeito e o legislativo pela Câmara dos Vereadores, certo? Mas, professor, em cada município não tem um fórum, não tem um juiz, não tem a promotoria de justiça? Tem, mas é de competência do Estado, não é de competência do município. O município nós temos apenas o legislativo e o judiciário. Tá claro? Então daí você já mata muitas questões que cair em relação à questão do judiciário correlacionando a responsabilidade do município. Então não tem, tá? Então fica aí já o bizu de antemão para vocês, tá? Então, ó, nós nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Pernambuco e desta lei. Então vamos lá. O inciso 1 diz o seguinte: os limites do território do município estão definidos na Lei Estadual 8.950, de 14 de maio de 1982. 82 é uma data bem importante para mim, porque eu nasci logo após 2 anos. Eu sou de 84. Este ano agora eu faço 40 anos de idade. Então, memorize isso aqui, ó. 82, só é lembrar, é 2 anos mais velho que o professor Rosivaldo. E só poderão ser alterados na forma estabelecida pela Constituição Federal. Mudanças em leis, em regimento, tem que ter todo um procedimento jurídico, tá, pessoal? Não acontece simplesmente pela vontade ou pela conveniência, tá? Então, ó, no inciso 2, são símbolos do município, aí já entra aqui um outro bizu aqui para vocês. Ó, são símbolos do município de Abreu Lima, o quê? O brasão de armas, a bandeira e o hino do município. Então, você coloca o bizu aí, BBH. BBH quer dizer brasão de armas, bandeira e hino do município. Então, geralmente, esse inciso, ele é comum entre os municípios, pelo menos a grande maioria. Possa ser que tenha algumas divergências, vai depender do tamanho do município, da configuração do município, da gestão do município, mas em tese geralmente é assim: brasão, BBH, brasão, bandeira e hino do município, ok? Então já mais um outro bizu aí para vocês importante.
e outros estabelecidos em lei municipal. Para que isso ocorra, tem que haver o quê? Uma reunião solene, né? Uma assembleia na Câmara Municipal, e daí todos que tiverem o interesse, dissertar sobre o porquê dessa alteração, desse acréscimo na lei, e daí haver aprovação, ir para votação e, consequentemente, aprovação, ok? Terceiro inciso, a bandeira do município será obrigatória em todas as repartições municipais e escolas, sem a exigência do tamanho. Então, pessoal, é importante, quando você vai estudar as leis orgânicas, né? Lei orgânica no caso de Abreu Lima, entender essas regrinhas. Porque o que é que a banca vai fazer? A banca vai trazer exatamente alternativas, fazendo a mistura de conceitos, excluindo um, colocando outro, para que você se engane. E porque é claro que essa é a missão, a grande missão da banca, é induzir o candidato ao erro, porque eles precisam, né, peneirar, né? Precisa peneirar, afunilar, para que chegue apenas aqueles que realmente estão preparados, aqueles que estudam, tá? Então, a bandeira do município será obrigatória, então é uma obrigação em todas as repartições municipais e escolas, principalmente escola, pessoal. Então, quem vai aí para fazer o concurso para as carreiras da educação, né, na área da educação, já sabe que nas escolas tem que haver a representatividade lá, a bandeira, tá? Independente do tamanho. Como também nas repartições. Então, quem vai fazer para a área de saúde, já sabe que na Secretaria de Saúde também tem que existir a bandeira, ok? Então, vamos lá. Sem a exigência de tamanho, porque aí vai ter que se adequar à realidade de cada departamento, de cada secretaria. Ok, pessoal? Então, vamos seguindo. Aqui eu tenho para vocês, né, o artigo 1º, porque... Eita, desculpa aqui, eu bati sem querer. Eu acredito que não saiu aqui da... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, como é que tá a minha visão, para ficar ok. Ok, tá ok. Não alterou nada não. Então, pronto. Então, vamos lá. Então, voltando aqui para o material, né? O artigo 1 diz o seguinte: o município de Abreu Lima, ente público. Então, por que ente público? O ente público, pessoal, a gente vai ver onde é que se encontra, mas é importante a gente deixar claro aqui algumas observações. Ó, como se define o Estado? O Estado é a junção de 3 componentes, tá? 3 componentes. Tem que ter povo, aqui é o povo, tem que ter o território, onde esse povo habita, certo? E tem que ter o governo, ou seja, a gestão, a liderança, quem exerce a gestão do povo. E a gente sabe que o governo é representado pelos líderes, né? Os líderes políticos. O governo, ele tem 2 vontades importantes, que é muito interessante a gente entender perfeitamente as diferenças, tá? Muitos lugares não se ensina isso, pessoal. Isso aqui é uma riqueza, é uma metodologia única do ICD Concursos. Antes mesmo de entrar em determinados assuntos, a gente dá uma base para os nossos alunos, tá? E essa base aqui, ela tem um teor de administração geral, administração pública e direito administrativo, ok? Tá tudo junto aqui. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho. Então, ó, a vontade política que é exercida exatamente por todas as políticas chamadas públicas. Essas políticas são propostas, planejamentos, direcionamentos para elevar o padrão da população. A vontade política do governo é, sobretudo, baseado em duas vontades políticas extremamente importantes. Vamos ver se a gente consegue aqui colocar aqui, né? A vontade política, primeiro aqui, ó. Não vai ficar muito legal porque eu tô sem a mesa digitalizadora aqui, tá? A primeira vontade política, deixa eu ver se eu consigo aqui melhorar. A vontade política é exatamente o quê? O equilíbrio, vamos lá, colocar aqui. Equilíbrio não vai ficar muito legal, mas vai dar para entender, viu? Equilíbrio financeiro. Vou botar aqui, ó. Financeiro. Segundo, vou colocar aqui para vocês
Geração eu acho que dá para entender, não dá? Geração de emprego. Aí. Emprego. Ficou um pouco ruim aqui, mas dá para entender, viu? Geração de emprego, tá? Então, a geração de emprego é, sobretudo, uma das principais finalidades da política. É tanto que a política, ela tem o objetivo, financeiramente, através do Banco Central, de equilibrar as finanças no país, tirar de quem tem para dar a quem não tem, tá? Através de políticas financeiras, Sistema Nacional Financeiro, Banco Central e suas atribuições e por aí vai. E, sobretudo, claro, né, a geração de emprego, porque é o que faz a economia movimentar. Então, as pessoas trabalham, têm autonomia, têm consciência de que precisa se alimentar, ter as suas coisas, as suas necessidades, então elas começam, né, a gastar também. Ganha, gasta, ganha, então isso gera a movimentação per capita monetária no país, ok? E é através dessa movimentação que vem a taxa de inflação, taxa monetária e o equilíbrio financeiro no país. Então a vontade política sempre vai tratar sobre essas questões. Mas a vontade política, pessoal, é um tanto que subjetiva, né? Ela para acontecer, é preciso que a gente comece a materializar quem são as pessoas que fazem isso. O protagonista dessas ações é assumida por quem? Quem é o protagonista, na verdade? Então, vamos agora para a composição da administração pública. Aí nós temos aqui, ó, a administração pública, que a gente sabe muito bem que a administração pública, ela é definida por duas situações. A primeira é quem é, vamos botar aqui, ó, quem é a administração pública e quem faz a administração pública. Então, na composição da administração pública, nós temos aí quem é. Então, quem é, não existe, né, uma pessoa. Na verdade, é uma estrutura, né? Essa estrutura, ela é o quê? Ela é formal, ela é subjetiva, porque essa estrutura, ela não tem o teor objetivo, a gente não consegue concretizar, ela não é concreta, palpável, né? Ela é uma estrutura existente, tá? E daí ela é orgânica, porque ela acontece dentro da própria organização institucional da nação, que é o Estado, a vontade da nação brasileira, tá? E daí nós temos, dentro do que seria a administração pública, nós temos aí os órgãos que fazem parte da administração pública, nós temos as entidades públicas e nós temos os agentes públicos, tá? Então, os órgãos são pertencentes à administração pública, as entidades a gente vai ver lá que está dentro da administração indireta, e os agentes públicos são todos aqueles que por eleição assumem cargos importantes, são os gestores, né? Mas são todos os cargos, tá, pessoal? Todos os cargos que são chamados de cargos prioritários nas atividades públicas, como por exemplo, no governo, quem são as atividades prioritárias? Na nação, quem são as atividades prioritárias? Nos municípios, quem são as atividades prioritárias? Então nós temos aí município, prefeito, né, vereadores, secretários. Esses são agentes públicos, tá bom? Não são servidores. Servidores públicos são os que estão aí dentro, vinculado a essas secretarias de atuação do próprio município, no caso, ok? Então vamos seguindo. Já quando se fala de quem faz, quem executa a materialidade da vontade da administração pública, aí já começa a acontecer material. Por que material? Porque materializa, é a ação acontecendo. Então vamos lá, deixa eu só marcar aqui, ó. A material, ela é objetiva, claro, porque é a ação palpável que vai acontecendo ali, né? E funcional, porque ela é operacional, ela se concretiza, ela acontece. E essa atividade, nós temos aqui algumas que eu coloquei para vocês. Quais são as atividades? Nós temos o serviço público, que acontece lá na linha de frente,
serviço da saúde, da educação, das secretarias que estão vinculadas ali à prefeitura, ao Estado, né, ou à nação, né, a Assembleia Legislativa, a Assembleia, o STF não, aliás, a secretaria que estão lá vinculada na Assembleia Legislativa Nacional, né, dos deputados federais, estão lá, Assembleia Federal, né. Vamos lá, serviço público, poder de polícia também é um serviço que a gente acontece, né, quando a polícia vai lá, prende o bandido, né, o assaltante, é a vontade do Estado sendo materializada, é a ação, tá bom? Intervenção do Estado na atividade privada ou na propriedade privada, né, também acontece muito isso, fomento e entre outras ações, atividades operacionais do Estado, tá claro? Então temos aí bem definido aqui para vocês, tá? E vamos ver agora como é que isso acontece aqui, ó, ainda, né? Ainda, porque é ente público. A administração pública ela é dividida entre desconcentração e a descentralização. Aí eu coloquei um bizu aqui importantíssimo para vocês, ó. O bizu é que todas as vezes que se falar de, deixa eu marcar aqui, né? Aqui, ó, o O, desconcentração, exatamente se refere ao órgãos, os órgãos que pertencem às esferas da administração pública direta, que é União, Estado, aqui, ó, cadê? União, que são os entes, né? Estados, municípios e Distrito Federal, certo? Quem são os órgãos? Os ministérios, no caso da União, secretarias no Estado e nos municípios, departamentos também e a Câmara Municipal, ok? Tudo isso são órgãos que fazem parte da desconcentração. Por que desconcentração? E ele exerce aí uma situação de subordinação, porque eles são da administração direta. Da administração direta significa dizer que ele não está aí fora da atuação prioritária do Estado. Pelo contrário, ele faz parte diretamente do Estado. Então não existe aí personalidade jurídica própria, e sim ela está subordinada às secretarias, né, aos entes do Estado, ok? Por isso que é desconcentração, ou seja, não fica centralizado exatamente na prefeitura, por exemplo. A prefeitura tem as suas secretarias, então ela desconcentra, ela tira da centralização, ok? E a descentralização, aí vem o bizu aqui para vocês, ó. A descentralização, cadê? Descentralização aqui, ó, pessoal, tem o, deixa eu só apagar aqui, né, que foi demais. Aqui, borracha. Vamos voltar aqui para o lapisinho. Maravilha. Marca texto aqui, ó. Então aqui, ó, sem, aí o EN de entes públicos. Entes públicos quer dizer que é descentralizado. Se descentralizou, pessoal, aí nós temos aí a descentralização acontecendo pela administração indireta, que são os entes em suas atuações aqui, ó, entidades, aí nós temos a autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, ok? Então, beleza, pessoal? Lembrando que essas entidades, elas exercem uma relação de vinculação, vinculação, ok? Vinculação, é alguma coisa? Só um minuto. Atendimento, Deixa eu atender ali fora. Então entra. Vinculação. Então, vinculação é exatamente a forma com que esses entes, essas entidades exercem um relacionamento com o governo federal. Ok, pessoal? Então tá aqui já um pouquinho da aula para vocês, pegarem mais ou menos como se comporta exatamente a configuração da entidade pública, ok? Então aqui, pessoal, já a gente dá sequência a essa gravação. Pra cima, tamo juntos, vamos embora!